Boa noite. Boa noite. Bom ver rostos conhecidos, né? Bom. Então, eu fui chamada para fazer esse tema, eu estava comentando até com a minha irmã de cabelo lá atrás, dia 9 de abril de 2020. Só que foi cancelado porque teve a pandemia. Aí ficou guardado lá. Ficou guardado lá para fazer as palestras, né? Quando me pediram, eu fui pensar em outra coisa. Aí me chamaram para cá para fazer os trabalhadores da última hora. Só que eu tinha acabado de fazer uma palestra e estava com ela na cabeça, e congresso, eu resolvi participar de tudo, porque vocês vão entender o porquê que eu participo de muita coisa e trabalho muito. Aí, quando elas me pediram o texto dos trabalhadores da última hora, eu falei, acho que eu não vou conseguir fazer, porque eu estou com a cabeça muito cheia, não vou ter tempo. Posso fazer o obreiro do Senhor? Porque tem ali os trabalhadores. Não precisa não, eu sou muito desastrada, não recomendo. Vou deixar aqui. Não recomendo. Deixa aqui. Água e computador são duas coisas que eu não recomendo. Tá lindo, precisa só descer. Aí ela falou, pode fazer, porque eu vou fazer lá sobre o capítulo todo, né? O capítulo 20 todinho. Então vamos lá. Espero que dê certo. Isso. Olha lá, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Foi esse o convite, os trabalhadores da última hora. Aí eu fiquei pensando, né? Poxa, temos tudo, vou fazer. Aí faço, englobo todos eles. Aí eu vou começar com uma frase. Adoro começar com frases. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Aí vocês vão falar, não tem nada a ver com o obreiro do Senhor isso. E eu vou falar que tem tudo a ver com isso. Porque afinal de contas, quando a espiritualidade superior nos trouxe essa doutrina, foi para nos educar nossos sentimentos, nos ensinar que a gente tem a necessidade do servir. Aí a gente tem necessidade do servir. Porque a gente começa de verdade, assim, ajudando as pessoas, trabalhando, pensando, estou fazendo, viu, Senhor, né? Estou fazendo, estou trabalhando, estou aqui, trabalhando no bem. E a gente está pensando lá na recompensa lá. Só que a gente vai se habituando, se acostumando, educando os nossos sentimentos e de repente a gente aprende a amar. E quando a gente aprende a amar, a gente começa a fazer caridade naturalmente. Isso se torna natural. Então, por isso espírita, amai-vos, né? É o primeiro ensinamento, e instruí-vos o segundo. Porque quando aí a gente aprende que a gente não está só fazendo, a gente está fazendo caridade. E essa frase aí é linda, a frase que tem, né? Fora da caridade não há salvação. Aí a gente aprende sobre isso e vê que a gente não pode perder tempo. Quando você, em relação a fazer as coisas do bem naturalmente, eu sou dessas, eu sou hiperativa, então eu tenho visão espacial. O que acontece aqui eu vejo o que acontece, né? Aquela coisa assim, que você não concentra em nada e vê tudo. Então eu estou dentro da água, na hidroginástica, a moça lá teve câimbra, eu corri para esticar o pé dela, a outra estava com o maiô dobrado, eu corri, desdobrei o maiô. Aí veio uma moça, senhora, falou assim, você sabe isso que você faz com os outros, de fazer o bem para todo mundo? Eu falei, Aí ela falou, não sei fazer. Aí eu falei, sabe quando o ombro da gente se encara? Aí eu falei, eu não sei o que falar para você, porque a gente começa meio que se esforçando, e depois vai se acostumando, e quando você vê, você está correndo na frente dos outros para ajudar. Então é isso, vai se tornando natural, a gente vai aprendendo a amar. Então o que eu gostaria que fizesse para mim, eu faço para os outros também. Então ele nos convida ao amor e à instrução, ele nos leva a entender não só do conhecimento formal, dos conhecimentos, mas que a gente precisa se tornar um ser melhor, né? Um ser integral. E talvez hoje ele nos dissesse como assim, vamos lá espírita, vamos nos amar, vamos estudar. E será que hoje nós estaremos prontos para seguir para esse conselho? Amar, instruir? Porque a gente fala, né? Todo espírita fala, nós estamos em um processo de transição, nosso planeta vai se transformar num planeta de regeneração. Mas o planeta não vai se transformar em regeneração. A humanidade que está se regenerando
e está melhorando o planeta. Olha lá, planeta. Botei a setinha meio para fora ali, né? Porque a gente já está meio que no prova das expiações e nós estamos ali. Tão bonitinho. É bonitinho, ele vai quicando assim. Então assim, a gente vai se melhorando e a gente vai aprendendo a amar, vai mudando a energia da Terra e assim a Terra vai se melhorando. Porque parece que a planeta está melhorando e nós temos que correr atrás do planeta. Não, é ao contrário. Nós estamos melhorando o planeta. Aí vocês vão falar, mas jura que isso é melhora que nós estamos vivendo? Estamos vivendo melhor. Hoje em dia a gente está ficando indignado. Hoje a gente não vai mais para os circos assistir leão comer cristão, não indo para a praça, ver gente ser esponteada. Então nós estamos melhorando. É que assim, fazer o bem ainda não dá ibope, né? Imagina um jornal nacional só com caridade. Olha, Centro Espírita Fora de Araújo distribuiu cesta básica, missionários da luz acabam de disparar a cruzados militares e destruiu o enxovalzinho. O pessoal fala, ai, que chato. Esses somos nós ainda que precisamos melhorar nossa vibração. No livro Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação, é do Alírio Cerqueira Filho. Diz lá, como nós, dirigentes e trabalhadores espíritas, estamos nos colocando nessa marcha da grande obra de regeneração do planeta. O que estamos fazendo? Qual é o nosso papel nessa marcha? Será que nós estamos auxiliando nessa transformação do planeta? Aí, para responder, né, essa questão, ele propõe a leitura do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E onde diz assim, é um texto grande, aí eu resolvi falar uma coisa e depois eu coloco um pedacinho. Ele diz que não dispomos mais tempo para gastarmos com futilidades. Afinal, estamos no momento de pensar nas coisas eternas. Então é isso. Que as pessoas estão muito preocupadas em juntar dinheiro, trabalhar, aí morre no dia seguinte. A gente não sabe quando é que a gente vai, né? Não é morrer, mas é outro plano, mas já vai levar a bagagenzinha. Só a bagagem do que a gente amealhou de coisas boas que fizemos ou que deixamos de fazer. Nos diz que a espiritualidade conta com a nossa responsabilidade para impor-nos esforços no nosso aprimoramento interior. Jesus nos convida a iniciar esse trabalho em nós mesmos e logo em seguida pelo nosso lar. Eu achei esse pedaço muito bacana, que ele fala que nós devemos iniciar esse trabalho em nós mesmos, depois no nosso lar, para possamos resistir às tentações que virão para nos fazer desistir. Aí eu vou falar de mais algumas coisas que nos fazem desistir, mas é isso. Assim a gente trabalha na gente mesmo, esse amor, essa paciência, tem que repetir várias vezes para paciência, e depois a gente trabalha isso no nosso lar, para que no nosso lar, com o culto do Evangelho do lar, a gente consiga blindar. Dali blindagem a gente já melhorou um pouco, já é um ponto de luz e a gente vai assim ampliando para os bairros, cidades, estados. Nos diz que a espiritualidade conta com a nossa responsabilidade para impormos esforços no nosso aprimoramento. Jesus nos convida para melhorarmos em nós, no lar, também esclarece mais uma vez que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo com aqueles que nós são os melhores instrumentos para a nossa transformação. Às vezes a gente fala, jura que esse é o meu melhor instrumento? Mas é aquele melhor instrumento para isso em todos os lugares, em todos os momentos, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa escola, na casa espírita, porque a gente também tem as faíscas, né? A gente olha, mas ele é um instrumento para a gente se melhorar. Eu fui tentar atravessar a rua em frente ao River Park, aí falei, não vou atravessar fora da faixa, sou espírita, vou atravessar pela faixa. Aí veio um macarrão, assim, mas um carro bem grande, assim, sabe? E ocupou metade da faixa.
Aí já vem a Isabel, né? A Isabel. Aí eu bati assim, moço, tô passando. Aí ele foi, avançou o carro. Aí eu olhei pra casa dele, o que tá acontecendo? Ele falou, vai tomar seu remedinho, vai. Gente, veio tudo aquilo de ruim que é meu, sabe aquele bicho que a gente alimenta? Aí eu vi assim e falei, o senhor é um mau exemplo. Achei aquilo mais acertado para se falar. Falei, o senhor é um mau exemplo. E saí. Aí quando veio o senhor atravessando, eu falei, cuidado, senhor, ele vai atropelar o senhor. Aí ele falou, a senhora está certa mesmo, que absurdo. E são esses os instrumentos da nossa melhora. Porque nesse momento eu consegui controlar e falar, você é um mau exemplo, Senhor. Eu ainda chamei de Senhor. O Senhor é um mau exemplo. Porque muita gente lá fora não conhece a doutrina espírita, mas muita gente lá fora sabe que a Isabel é espírita. E se eu solto um palavrão, aponto-lhe uns dedos lá para ele, todo mundo fala, que ela lá palestrando aquele dia, ó. Quinta-feira ela estava lá. E hoje está aqui. Arruinei toda uma doutrina. Esse lugar aqui é um lugar de muita responsabilidade. Eu posso levantar uma doutrina como arrasar uma doutrina. Seguido, também nos adverte que não tenhamos pretensões de reformar nada, senão a nós mesmos. Pede que não temamos a ninguém, já que estamos vinculados no trabalho, no grupo de ação, casas e entidades veneráveis, que eles estão conosco, ligados, para lutarmos e continuarmos lutando pela nossa causa, pela nossa casa e pelo Cristo. Nosso guia e modelo continua sendo Jesus Cristo. Não devemos ter pressa de mudar de grande reforma. Do mesmo modo que uma semente vai virar uma árvore, nós também nos tornaremos espíritos melhores. Sem pressa. A espiritualidade nos chama para o trabalho, para cuidar das dores do próximo. Para aqueles que estudam mais, que divulguem a doutrina maravilhosa através de explicações, estudo aqui, mostrando que o Espiritismo tem resposta para o hoje, tem resposta para a problemática de amanhã, esclarecendo e consolando. A espiritualidade também nos pede para nos reunir com frequência, para cada vez mais diminuirmos nossas dificuldades e incompreensões. E pede também que nos afastemos do melindre. O melindre é uma das piores tentações da gente. Porque a Rosângela faz algo que eu não gosto. Eu falo, não volto mais para o Flora, vou mudar de casa. Chego lá na outra casa, não encontro meu coração. Meu coração está aqui. Estou chateada com ela, mas meu coração está aqui. E o que eu faço? Me afasto de todas as casas. Todas. E aí, o bem se perdeu. No meio do caminho, o fiapo se perdeu. Então, que a gente fuja do melindre. Às vezes a pessoa respondeu, estava um bom dia. Aí você fala, sabe, o irmãozinho está com dificuldade. Essa é a melhor técnica, né? Você dá aquela boa respirada. O irmão está com dificuldade. E segue. Tem que sair de perto, né? Porque a gente não é humano. Vamos lá, continuando. E o trecho final desse livro. Todos nós constituímos peças de engrenagem feliz para a construção do reino de Deus, que já se instala na terra. Ainda diz que não será fácil. Nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem. Mas pede que, unidos uns pelos outros, entre os encarnados e desencarnados, sigamos. Jesus espera, avancemos. Nós podemos ser os obreiros do Senhor. Com vontade, com comprometimento, com compromisso, amor, nós podemos ser os obreiros do Senhor. Aliás, eles contam conosco. Por isso a importância do estudar, a importância de estar aqui, a importância de participar de um estudo sistematizado. Porque o estudo ele nos dá base no momento da aflição. Eu entrei para a doutrina espírita em 97, foi aí que eu conheci a tudo. Em 2000, minha irmã pegou uma doença
quase morreu, quase apodreceu na cama. A gente com força e ela conseguiu sobreviver. Em 2001, meu pai descobriu que tinha um câncer de 10 anos já, que não tinha mais jeito de fazer nada. E se não fosse a doutrina espírita que me deu essa base, para entender que nós não somos vítimas de nada, que tudo faz parte, nós morreremos, cresceremos, viveremos, amaremos, trabalharemos e vamos para o outro. E agora a gente vai falar sobre os trabalhadores da última hora. Aí a gente vai falar da parábola dos trabalhadores da última hora. Que nessa parábola, Jesus conta que o dono de uma fazenda precisou contratar muitos trabalhadores para dar conta de uma grande empreitada em sua vida. Então, ele sai para contratar pessoas e lá pelas 7 da manhã encontra alguns homens que deverão trabalhar das 8 às 18. Ele promete lhes pagar 1 denário ao final do dia. Lá pelo meio-dia, o dono da vinha encontra mais alguns e combina o mesmo valor com eles pelo trabalho das 13 às 18. Às 15 horas, contrata mais alguns para trabalharem das 17 às 18, pelo mesmo valor combinado com os outros. No final do expediente, o dono da fazenda vai fazendo os pagamentos e aqueles trabalhadores que começaram a trabalhar mais cedo o acusam de ser injusto, achando que ele deveria lhes pagar mais por terem trabalhado mais. A primeira vez que eu ouvi essa parábola, eu falei, mas eles estão certos, gente, né? Isso não é justo, né? Aí você vai vendo, eles não perderam nada. O combinado foi um denário. Não perderam nada. Então por que eles estão reclamando? Aliás, eu acho que até o trabalho não facilitou, porque eles tinham uma área grande, vieram mais trabalhadores, diminuiu a área para eles trabalharem. Nem deviam estar muito reclamando. Parece que os cooperados queixosos tinham razão de reclamar, pois eles trabalharam mais tempo que os últimos. No entanto, os operários não tinham esse direito de reclamação porque estavam recebendo o salário combinado. O senhor da vinha prometeu que ia pagar 1 denário e cumpriu a palavra. Para compreendermos melhor essa parábola, nós vamos substituir umas figuras. Então lá, o dono da fazenda, o pai da família lá é nosso pai, Deus. A vinha, né, onde os homens vão trabalhar, é o universo. Os trabalhadores, nós. Ali, os trabalhos na vinha é o trabalho no bem. As horas que eles trabalharam são os períodos que passamos aqui nessa experiência terrestre. E o salário é a nossa felicidade. Então a gente consegue entender agora, mais ou menos, como é que está indo. Essa interessante parábola, ela constitui ainda um bálsamo de esperança para todo mundo. Que Jesus ensina que qualquer momento é oportuno para cuidarmos do nosso aperfeiçoamento. Você conhecendo a doutrina na evangelização, né? 12, a partir dos 5 anos de idade, ou na mocidade espírita, ou numa palestra pública, aos 90 anos de idade, você tem a oportunidade de encontrar a felicidade. Você vai receber o salário combinado. Olha só que legal, se a gente consegue transformar isso para colocar na nossa vida. Kardec começou com 51 anos, que ele foi pesquisar aquelas mesas girantes, que ele falou, opa, como é que mesa girante? Mesa lá responde, cara. Com 51 anos. Essa parábola dirige-se muito bem aos espíritos. Quantos de nós andamos por aí sem estudo, sem prática, sem nos atentarmos para o tempo perdido? É por isso que eu vou falar. Eu sempre estou em vários lugares, né? Eu ajudo lá no Sazamã, na Casa da Amizade, faço parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e vou assim. Aí todo mundo que me encontra fala, eu estou virando Deus onipresente. Aonde as pessoas olham, a Isabel está lá. Porque eu entendo a importância de trabalho, a importância de não perdermos tempo.
Aquela frase que diz que quando a gente desencarna, o nosso maior arrependimento é o tempo perdido, isso bateu muito forte em mim. Quanto tempo perdi? Nasci em meia-noite, ninguém escutou, mas fui conhecer a doutrina em 97. Perdi muito tempo. Então agora não dá mais para perder tempo. Então vamos trabalhar, vamos estudar. Aí a gente vai para a parte da instrução dos espíritos desse capítulo, onde tem os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros representa aqueles que souberam aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Senhor da vinha até o fim, com perseverança, resistindo às tentações e sem temer os desafios impostos pelas provações. Somente os perseverantes atingirão as metas regeneradoras. Como adverte Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Está no capítulo, no Evangelho de Mateus. Hoje só deu Mateus, né? Dizemos que quando os pecadores, né? A gente fala os pecadores bem assim, né? Porque a gente chama de aprendizes. Todos nós somos aprendizes. Tem uns que já aprenderam alguma coisa, outros não. Mas muitas vezes esses pecadores entram nos reinos dos céus antes daquele palestrante que está aqui falando bonito, bacana pra caramba. Por quê? Porque às vezes ele fez. Eu só estou aqui falando. E eu ainda falo assim, não, porque eu estarei no reino dos céus, porque eu trabalho muito. Esse orgulho meu já estragou um bocado. Já estou com moral para a sociedade, agora e para Deus, que deveria ter feito sem propaganda. O falso conceito que, né, as pessoas que são os melhores, os iluminados, fazem de si próprio, né, julgando os grandes entraves dos outros para entrar no reino dos céus, agora ele não. Isso já mostra que ele não é um autêntico cristão. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Esse muitos chamados, você vê muita gente chamada. Quantos daqui serão os escolhidos? A gente fica torcendo para que seja, né? Estica a mão assim, que eles sabem depois, né? Mas é assim. Com perseverança, fé em Deus e confiança no amor do Cristo, conseguiremos superar as montanhas de dificuldades que surgem no caminho. A perseverança leva o moral, tempera o caráter, e aí nós vamos seguindo mais forte. Bom, e submetidos, nós vamos ser submetidos às dores, às aflições, a todos os problemas. Vamos passar por tudo isso. Ninguém aqui vai ser o alecrim dourado que não vai passar por isso. Todo mundo vai passar. Mas como vamos passar? Eu gosto muito dessa frase aqui. Os últimos sempre serão os primeiros, porque eles apreciam a caminhada e não a linha de chegada. Eles aprenderam que nessa caminhada, né, importa o que nós fazemos. Como fazemos essa caminhada? O que fizemos nessa caminhada? A linha de chegada é consequência, todos vão chegar. Então que a gente aprecie nossa caminhada. Sabe, agradeça, acorde, agradeça, Senhor, mais um dia para eu fazer alguma coisa útil. Que seja para o filho, para o marido, para a mãe, para o pai. Indo para o segundo item, missão dos Espíritos. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar, em favor da sua divulgação, hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Pensa nos chamamentos, né? Ele fala para a gente largar hábitos, trabalhos e ocupações fúteis em favor da divulgação. As palavras desse espírito protetor, Erasto, ressaltam a importância do espírita consciente em divulgar o espiritismo. E divulgar mais do que com palavras, com atitudes.
Não adianta eu falar se minhas palavras ou se meus pensamentos não estão de acordo com o que eu estou falando. Não podemos mais adiar essa missão de levar o Espiritismo além das quatro paredes. Aqui é moleza, aqui é fácil. Irmã Rosângela, olá, irmã, a irmã do cabelo, né? Agora lá fora, no trânsito, na faixa, o carro vindo, passando, e eu falo até o moço, vai tomar seu remédio, mulher. E eu falar, o senhor é mau exemplo. Eu falei, ai, passei nesse teste. E assim a gente vai no trânsito, com as pessoas fechando, tem gente que é esperta, passa na frente, aí você fala, ô meu filho, faz isso não, eu quero ser legal, o senhor está atrapalhando a evolução. É isso. Não podemos mais adiar essa missão. Sejamos espíritas audaciosos. Nós somos muito tímidos, né? Dizem que os maus eles são exibidos, os bons são tímidos. Então que sejamos espíritas audaciosos. Tem a história do Fusquinha, uma história muito antiga, porque é muito antiga mesmo, né? Fusquinha era o carro da época, né? O palestrante estava indo para a casa espírita fazer a palestra e ele preocupado no trânsito, tem um Fusquinha bem devagarinho. E ele, apavorado, olha a hora, não sei o que, quando ele consegue passar o Fusquinha, ele vai lá e passa. O tema dele era paciência. Adivinha quem estava na primeira fileira? Um motorista do Fusquinha. Paciência. Você dá vontade de fazer a palestra assim, né? Abaixando. Por isso que eu não faço palestra sobre paciência. Eu acho que essa é uma das minhas razões para não fazer palestra sobre paciência ainda. Um dia eu chego lá. Então sejamos espíritas audaciosos, sem catequizar ninguém, sem desrespeitar a instituição religiosa de ninguém, mas que a gente leve além das quatro paredes as palavras consoladoras que a gente aprende aqui. O exemplo também que a gente aprende aqui. E aí a gente vai chegar no tema que dá nome a esse estudo. Se conseguir virar a página. Tá? Vamos lá. Vamos mudar para vocês. Simplesmente uma página mudou não. Vamos lá. Livros do Senhor. Eu pulei alguma coisa? Não, né? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro modo senão a caridade. O Espírito de Verdade nos traz essa mensagem do Senhor, nos convidando a trabalhar com Ele e com a espiritualidade superior. Precisamos tomar cuidado para não sermos aqueles que retardam a semeadura. Não, na próxima encarnação você vai ver, botar tinendo. Porque aí a gente também está atrasando nossa colheita. Não desperdiçar tempo, sabe? Não ter piedade de um irmão. Ah, não, ele está resgatando e vai embora. Ele está resgatando, mas a gente tem a obrigação de aliviar o sofrimento dele. Ah, não. Está resgatando, a gente não vai dar dinheiro para ele, ele está resgatando. Precisamos, para não sermos aqueles que estão aqui só para recolher a recompensa desse mundo material. É o que eu falei, de que adianta a recompensa do mundo material se a gente não vai levar nada daqui. Nesse instante, Deus já percebeu aqueles cujo devotamento é apenas aparente e já está separando e qualificando seus servidores fiéis, a quem ele vai confiar as mais difíceis obras, a grande obra de regeneração. Se a gente falar, né? Mas jura que já estamos, né, nos regenerando? Estamos em pleno processo de separação do joio do trigo. Basta a gente escolher o lado que quer ficar. Tem aquela frase que fala, o escândalo tem que acontecer, mas ai daquele que comete. Então o escândalo tem que acontecer, mas ai daquele que comete. E vai de você, do que você faz com isso.
Se você vibra a favor, se você vibra a favor do planeta, se você não tem nada de bom para fazer, então faça uma prece. Deve o espírita, deve o espírita, sempre que houver a oportunidade, explicar a lei da reencarnação e a lei da evolução dos espíritos, que se faz conforme o bom desempenho de suas tarefas, e o modo como suportam as provas, as dificuldades e os sofrimentos. Se esforçar por viver os ensinos de Jesus, que é o trabalho de cada um, entender e oferecer os princípios da doutrina como recursos, instrumentos para o melhor entendimento das lições do Mestre. Combater em si o orgulho e egoísmo, tentando desenvolver o amor que existe em sua essência. Nós temos a centelha divina em nós, pois sabe que é e continua sendo um filho querido de Deus, a caminho da perfeição e da felicidade, tanto quanto os demais. Buscar divulgar a doutrina através da palavra, das ações pessoais e das atividades das casas espíritas, se esforçando para sempre fazer o melhor. Esse é o nosso trabalho. É nisso que a gente tem que se esforçar. Vai ser fácil? Não, uma frase falou lá, nada é fácil. Vai ter hora que a gente vai ter vontade de desistir, o nosso sofá é mais gostoso que a cadeira daqui. Vai falar, ai, mas está tão bom aqui no sofazinho confortável. Mas a gente vem. A gente vem para trabalhar. Mas está sol, eles distribuem cesta básica num dia de sol. E a pessoa que vem buscar? Tem um trabalho, que é o Projeto Lázaro, não sei se vocês conhecem, é lá na igreja que fica no Paraíso, aquela igreja no meio da praça. Nossa Senhora de Fátima. Hã? Nossa Senhora de Fátima. Eu nunca guardo o nome de Deus. Então, eles fazem o Projeto Lázaro, eles distribuem uns 50 marmitex por dia, pessoas com situação de rua. As pessoas saem das suas casas, acabaram de fazer suas tarefas de casa, e vão para lá doar seu tempo fazendo comida. Então se revezam, mas são assim umas 8 pessoas que se revezam todos os dias. Não tem sábado, não tem domingo, porque as pessoas comem, né? Tem fome sábado e domingo. Tem o senhor Moela, que o nome dele em espanhol, então é Moela, mas todo mundo chama de Moela, coitado, né? Então estamos chamando de senhor Moela, mas é Moela. Aí ele e a esposa que encaminham, encabeçam. Hoje, por exemplo, eles estavam correndo atrás de arroz e feijão, porque eles não sabem se amanhã vai ter. Aí a gente colocou num grupo, a gente tem um grupo, a gente, com dinheiro, né, assim, é para poder ajudar, correr atrás, porque tem mais influência na cidade. E falou, olha, precisamos disso. E sabe quando faz aquele barulho? Cri, 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 ficou. Ninguém. Aí a moça falou, Isabel, comenta alguma coisa lá no grupo, porque ninguém falou nada. Eu falei, gente, tem 23 pessoas no grupo. A gente não vai falar nada mesmo. A gente não vai correr atrás. Lembra que ficaram de ir na van, no supermercado, para a gente pedir para patrocínio? Aí um já começa a se mexer, a se coçar, né? O que nós estamos fazendo do nosso tempo e do nosso dinheiro? Vamos lá. A gente consegue fazer tudo isso que foi falado lá? A gente vai tentando, né? Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Erasto, né? Erasto veio com tudo. E nós, aprendizes do Evangelho que somos, podemos perguntar, levar a pergunta para casa.
que tenho executado na vida como aplicação dessas bênçãos de Deus. Todo mundo tem a oportunidade de fazer algo. Qualquer pessoa tem a oportunidade de fazer algo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você tem estudo? Então ajuda. Monta lá na sua... Posso fazer na garagem, vou fazer uma aula particular de graça. Ah, eu posso dar 1 quilo de feijão. Eu posso estar aqui para estudar, para poder um dia ser atendente da conversa fraterna. Ah, então um dia eu quero ajudar na sopa. Tem coisa para fazer, não falta mesmo. No livro O Pão Nosso, de Emmanuel, né, pela mediunidade de Chico Xavier, tem a página 29, ou capítulo 29, se chama A Vinha, que fala: a famosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Onde quer que estejas, recordas que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiados pela dificuldade, pelo infortúnio, trabalho para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. Quando a gente trabalha pelo próximo, a gente não tem tempo de ficar prestando atenção, até mesmo nas nossas dores. A gente não tem tempo. Não tem tempo para reclamar da vida, porque a gente está vendo tanta dor espalhada por aí, que a gente não tem tempo nem de reclamar da nossa. No livro Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles, de Divaldo Pereira Franco, tem um recado para todos nós. Quando for convidado à seara do Senhor, não fique examinando as dificuldades. Sempre que puder, ajude, sem ficar imaginando a retribuição. A honra do trabalhador, no entanto, se exterioriza pela satisfação do labor executado. O serviço de Deus é comum para todos, e o que importa é proceder com dedicação desde hoje, aqui e agora. Descobre uma dentre as 1000 maneiras de atuar edificando e serve, atendendo o chamado do Senhor, que prossegue aguardando os que desejam trabalhar na sua vida. Nenhum olhar para trás, nenhuma medida de distância à frente. Então é isso. Se a gente deseja um planeta melhor, se a gente deseja, né, um lugar legal, eu já me coloco porque eu quero morar na Baixada Celeste, né? De lá assim, né? Do lado do Senhor não vou conseguir, mas quem sabe assim, uma ruazinha que dá para ver onde ele está mais ou menos, já estou me contentando. Então, assim, que a gente possa trabalhar, estudar muito, para a gente entender porque ele está trabalhando, não esquecer porque ele está trabalhando, trabalhar com amor, que a gente possa fazer sempre alguma coisa pelas outras pessoas. Para terminar, vou deixar uma mensagem de Santo Agostinho, que sou apaixonada por ele, para nos incentivar. Orai, amai e fazei a caridade, meus irmãos. A vinha é grande, o campo do Senhor é grande. Vinde, vinde. Deus e o Cristo vos chamam e eu vos abençoo. Então, depois de Santo Agostinho, a gente vai falar o quê? Mais nada, né? Eu vou agradecer. Agradecer o carinho de vocês, a atenção de vocês, ao convite da casa, a Kardec por essa doutrina, a Jesus pelo nosso guia e modelo, por ter exemplificado tanto amor, pelo Deus, né? Pela nossa oportunidade. Muito obrigada, muito paz. Nós que agradecemos a nossa irmã